Esse próximo vídeo, pessoal, para o pessoal que está lá no avançado, ele está sendo em português, aí o pessoal do avançado pode pensar, então esse não é para mim. Mas na verdade, esse tipo de dificuldade acontece no nível avançado, no nível básico. Às vezes a gente vê pessoas que trabalham com inglês e cometem esse tipo de erro. É um erro que está presente em, digamos, todo spectrum of people who speak English. O que é? Pronúncia. A pronúncia especificamente do passado regular dos verbos em inglês, né? Então vamos lá, né? Eu vou colocar alguns verbos no quadro e eu gostaria que vocês falassem para vocês mesmos qual é o passado desse verbo. Bom, primeiro, o pessoal que está lá no livro 3, o pessoal que está aprendendo agora o passado, lembre-se, para fazer o passado regular, né, dos verbos em inglês, eu tenho que acrescentar ed, ok? Eu acrescento ed, por exemplo, como se torna comi, ok? Bebo se torna bebi, escrevo, escrevi, tá sendo tudo com i, falo, falei, ok? Simples, né? Ok, é claro que eu vou fazer um vídeo sobre passado para o pessoal que tem que praticar isso, mas esse não é o ponto. O ponto desse vídeo é a pronúncia disso daqui, ó. Por exemplo, em inglês a gente tem o verbo like, correto? E aí o passado é assim, ok? Pronuncie. Aí a gente tem o verbo, por exemplo, walk. E de walk a gente tem isso daqui. A gente tem, por exemplo, o verbo wash, ok? Wash. E o passado de wash é isso daqui. A gente tem o verbo happen. E o passado de happen é isso daqui. A gente tem o verbo pass, tipo passar em frente a algum lugar. E o passado dele é isso daqui. Prometo que eu já paro. E aí a gente tem o verbo watch. E o passado de watch é isso daqui, ok? Se quando você foi pronunciar, você pronunciou washed, happened, liked, walked, passed, watched, parabéns, você está no grupo das pessoas que não sabem pronunciar esse verbo. Você não está sozinho, you're not alone, ok? Tem muitas pessoas que pronunciam desse modo. E qual que é o perigo dessa pronúncia que eu fiz para vocês? Ela parece em inglês, né? Ela convence, só que lembrem, ela convence um brasileiro, ok? Porque não é uma pronúncia horrível, você não é liked, walked, passed, arrived, right? Ela parece em inglês, mas não é em inglês, ok? Então vamos esquecer daquela pronúncia e se você falou washed, happened, liked, walked, passed, watched, aí você está no grupo bem menor de falantes em inglês que sabe pronunciar corretamente esses verbos, ok? Um parênteses aqui. Acontece muito frequentemente, a pessoa aprende a pronunciar, mas na hora que está falando fluentemente no sentido a língua está correndo, acontece muito frequentemente do aluno voltar a pronunciar errado, ok? Por exemplo, em hesitação. Tem pessoas que aprenderam já que é liked, né? Liked. E aí só que quando a pessoa está hesitando, ela fala I liked. Essa sílaba do final não existe, ok? E por falar nisso, aí está o segredo para se pronunciar melhor esses verbos. Qual é o segredo? O segredo é
E antes de eu dizer o segredo, deixa eu te dizer a regra. Os verbos regulares em inglês, os verbos que terminam com ED, não ganham uma sílaba extra quando você faz o passado. Por enquanto, ok? Daqui a pouco vai vir uma exceção, mas por enquanto, verbo regular não ganha uma sílaba extra. O que quer dizer isso? Lembre-se, vamos lá, o que é sílaba, basicamente? Sílaba, simplificando, é quando você abre a boca para falar uma vogal. É uma definição tosca, mas vale. Em português a palavra gaveta, gaveta. Estou abrindo a boca. Ok? Tem quantas sílabas? Responda. Muito bem. 3 sílabas, ok? Gaveta. Ok? A palavra prato tem 2 sílabas. Prato. Ok? Ok. É claro que no inglês é bem mais complicado porque o inglês tem um monte de letras e poucos sons, correto? Então vamos pegar o passado desse verbo aqui. Ó, desse verbo aqui. Ixi, não sei se eu vou tampar a câmera aqui. Estão vendo? É o like sem o D. Ele tem uma sílaba só, embora ele tenha esse E aqui. Por quê? A gente não fala like, né? A gente fala like, ok? Beleza. No passado, o desafio é falar o like sem fazer mais uma sílaba. Então, like vai se tornar light. Light. Ok? Tem variações nessa pronúncia, tem gente que come mais o K aqui, mas basicamente é isso. Vou ver se vocês... Ó, assim, ó. Transcrição, eu escrevo como eu leio. Like. Ok? Uma outra dica para vocês. Para se pronunciar bem o passado dos verbos em inglês, tentem isolar esse som final, porque é um som que a gente não pronuncia, a gente não faz em português, ok? Então é uma manobra articulatória, a gente chama. É como se fosse aprender a, sei lá, virar o braço de um jeito que você nunca vira. Então é difícil mesmo. Então fale para você mesmo, kt, kt, ok? Kt. E depois você coloca no like. Aí você fala liked, ok? Tem gente que pronuncia light, liked. Mas o que você não pode fazer é liked. Esse kid é o problema, ok? Seguindo essa lógica, eu falo like, passado liked. Eu falo happen, right? Passado happened, alright? Happened, right? Eu falo walk, no passado walked. Eu falo pass, no passado passed. Olha que legal. A pronúncia dessa palavra é exatamente igual à pronúncia desta palavra aqui. Past. Ok? Past, past. É a mesma. Ok? Eu falo watch. No passado, watched. E sim, essa palavra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras e tem uma sílaba só. Ok? Wash, washed. Happen, happened. Ok? Sem problemas? Pessoal, lembrem-se, entender algo não é nem de perto dominar isso. Vocês estão entendendo que não ganha mais uma sílaba, vocês estão entendendo que tem que espremer tudo os sons ali para caber tudo numa sílaba. Mas não significa que o fato de vocês lembrarem disso vai fazer com que vocês consigam pronunciar certo. O que vocês vão fazer? Vocês têm que praticar muito, ok? Praticar, tanto falando, pegando a lista dos verbos e falando eles isoladamente, depois tentando as frases, ler frases com verbos no passado, né? E ver como às vezes você acaba caindo nos erros que você fazia no passado. Então, tanto nisso, na pronúncia, né, na parte ativa, quanto na parte passiva. Qual que é um ótimo jeito de fazer isso? Peguem um texto no Reading Text de vocês, né, ou do LCP, qualquer um dos textos, e toquem o texto, esqueçam o significado, esqueçam o que eles estão falando, esqueçam o vocabulário. O teu único trabalho é identificar os lugares em que eles fizeram passados regulares. Entendeu? Então, tipo, blá 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 blá, liked, blá 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 blá, happened, blá 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 blá, ok? Esse é um ótimo exercício, porque uma vez que você consegue identificar um som,
você consegue perceber esse som faz sentido para você e você consegue produzir esse som, ok? Existe uma exceção para essa regra. Então, assim, a gente aprendeu que não acrescenta mais uma sílaba e que a gente tem que espremer os sons, ok? Mas, como o mundo não é só felicidade, né? Como a gente sabe que existem coisas difíceis na vida da gente, eu tenho que dizer para vocês que essa regra não funciona para todos os momentos. Por exemplo, no verbo want, ok? O passado de want não é como a gente estava tentando fazer aqui, want, ok? Não é isso. O passado de want é wanted, ok? Wanted, é claro, se eu quiser uma pronúncia mais americana, wanted, right? Mas o mais importante é que ganha mais uma sílaba, ok? Aí provavelmente vocês estão pensando, porcaria, então o que adiantou você ter ensinado tudo aquilo se às vezes ganha, às vezes não ganha? A boa notícia é, tem uma regra para isso. São todos os verbos terminados em T ou D. Lembre-se que eu não estou falando aqui da ortografia, a gente esquece totalmente da ortografia, não importa se tem E no final, se tem 2 T's, não importa. Eu estou falando dos sons, essa é uma regra fonética, ok? Então, se um verbo termina com T ou D, a regra é, esse verbo vai ganhar uma sílaba extra e essa sílaba extra vai ser id, ok? Id. Por isso, want, wanted. Por isso, add, ok? Add, tipo 2 plus 2, add, added, ok? Or added. Invite, 2 sílabas, invited, 3 sílabas. Want, 1 sílaba, wanted, 2 sílabas, ok? Então vamos lá. Como que vocês podem praticar mais isso? Alternando entre um e o outro, ok? Então, por exemplo, wash, o passado é? Pode dizer. Não tenha vergonha. Diga para o teu computador. Isso, washed, ok? O passado do verbo want é? Diga. Wanted. Very good, ok? So, wash, washed, want, wanted, walk, walked, add, added, etc. Ok? Deixa eu ver se eu tenho algo mais para falar para vocês. Ok, tem alguns casos que são interessantes. Por exemplo, o passado do verbo dry. Lembre-se que termina com Y precedido de consoante, a gente elimina o Y, coloca IED. Lembra disso, né? Então, o passado de dry é o quê? Diga para você mesmo. Não exatamente. O passado de dry é dried, not dried. O passado de study é o quê? Studied, ok? Porque qual que é a regra original? A regra original é, você só coloca um som de T ou D, eu não vou entrar nesse aspecto agora porque seria muito teórico, mas vocês eliminando a sílaba já vai funcionar. Então vocês vão colocar o som do T ou D e não adiciona mais uma sílaba, correto? E a gente esquece a ortografia. Então se é study, no passado é studied, só com o som de I no final, o som do D no final. Se é try, não é tried, é tried, ok? Studied, tried e assim por diante, ok? Beleza.